Boa tarde. Assim, tá entre amigos fica tudo muito mais fácil, né? Aqui a WK, eu já me sinto em casa. A gente já participou de algumas outras palestras em eventos da WK e eu fico super feliz de receber novamente os convites, de estar aqui junto com essa equipe que é maravilhosa e que nos acolhe assim com muito carinho. Então, ter vocês aqui também, gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos, né? Já sei que tem alguns especialistas em dentística, né? Já é a primeira, né? Vocês também já trabalham com dentística, gostam de trabalhar com dentística? Então, assim, hoje o nosso assunto ele vai ter relação com as resinas bioativas, tá? O que é a bioatividade na dentística? E eu gostaria de apresentar alguns casos clínicos que a gente realizou com esses materiais e os benefícios que nós temos em relação a essa bioatividade, tá? O Dr. João ele já me apresentou, eu vou pular esse slide aqui, mas só dizer que eu trabalho em Minas Gerais, numa cidade que se chama Ipatinga, é interior de Minas, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Lá nós temos uma escola que a gente teve assim a felicidade de abrir essa escola no final do ano passado. E lá nós fazemos cursos de aperfeiçoamento e imersão. São cursos de curta duração, no máximo 4 meses, com 8 módulos de duração. A gente faz 2 módulos por mês, porque a gente recebe muitos alunos que não são da região e que às vezes para ele não ter que ir 8 vezes para a cidade, ele vai se deslocar somente 4 vezes. Então lá na nossa escola, nós temos a possibilidade de fazer as aulas teóricas, a capacidade máxima por turma são de 12 alunos, né? A gente não tem mais do que 12 alunos, e nós não temos atendimento ao paciente. O foco é somente pré-clínicos. Quando os alunos têm interesse em fazer especialização, aí eles vão para outros cursos que a gente dá, coordena e tudo mais. Mas na Bold são somente cursos pré-clínicos, né? Tá difícil, né? Vou chegar mais perto aqui de vocês, né? Lá a gente tem a oportunidade de fazer as demonstrações com microscópio, né? Eu me casei com a minha esposa, também é professora, Michele, e ela é endodontista. Então, nos cursos dela, ela começou a oferecer a demonstração com microscópio e a gente percebeu o quanto isso seria benéfico para o aluno, quanto que isso ajuda na visualização e nos detalhes, porque eu acho que dentística é muito detalhe, né? Então a gente consegue tanto demonstrar e os alunos também conseguem utilizar o microscópio ou lupa, né? A gente tentou otimizar o espaço para que fosse o mais produtivo possível para eles, tá? Bom, a gente vai falar sobre um assunto que é a bioatividade. Eu estou num stand que tem uma proposta muito próxima do endodontista. Não sei se aqui na plateia nós temos algum endodontista, porque quem for endodontista já está acostumado a trabalhar com materiais bioativos já tem mais tempo. Por exemplo, os cimentos biocerâmicos que a endodontia utiliza têm propriedades bioativas. Mas tem um material que é bioativo e que ele é muito bem visto por todo clínico, que é o cimento de ionômero de vidro. Quem nunca ouviu dizer que o cimento de ionômero de vidro libera íon flúor, né? E eu acredito que esse material ele teve uma difusão entre os dentistas exatamente por essa capacidade bioativa que ele apresenta, né? O fato de liberar flúor é um fator benéfico. E se eu disser para vocês que hoje nós temos uma resina composta que, além do flúor, ela libera mais 5 íons que têm outras propriedades tão boas quanto a liberação de flúor. E ainda posso dizer mais, por exemplo, o cimento de ionômero de vidro ele é muito utilizado como base forradora. Excelente, vai estar em contato com a dentina, vai liberar flúor. Porém, o módulo de elasticidade desse material hoje, quando comparado com uma resina, ele se torna muito frágil. E a gente usando em dentes posteriores e tendo a carga mastigatória, isso vai acabar podendo comprometer o resultado final da minha restauração. Então hoje, todo aquele benefício que o
cimento de ionômero de vidro tem, nós podemos transferir para um material que me dá mais resistência biomecânica. Tá? Então, a bioatividade ela está relacionada nos materiais resinosos desde o ano 2000. O químico que fez essa tecnologia chegar na resina composta foi o professor Nakatsuka. E ele começou a estudar a bioatividade em 1987 lá no Japão, e ele conseguiu desenvolver uma partícula de vidro, que vai ser a parte inorgânica do material resinoso, porque a resina composta nada mais é composta do que matriz orgânica, que vai tornar um material esculpível, e o que vai dar resistência para esse material é a partícula inorgânica. No caso das resinas bioativas, essa partícula é uma partícula de vidro. E não pense que por ser vidro vai ser frágil, não tem nada a ver. Mas o vidro, ela é uma partícula que vai ser possível receber íons. Eu vou mostrar já já como que essa partícula funciona. E a bioatividade, assim, para a gente relembrar o que é um material bioativo. A odontologia começou primeiro com materiais biocompatíveis. Né? O primeiro B que a gente teve relação foi a biocompatibilidade, ou seja, um material que você vai colocar no meio bucal que não vai causar nenhum malefício para o organismo. Depois a gente começou a pensar num material que também fosse biomimético. Além dele ser biocompatível, eu quero que ele se pareça natural e ao mesmo tempo que ele tenha um módulo de elasticidade e microdureza parecido com a estrutura dental perdida. E hoje nós temos um terceiro B, que é a bioatividade. Então o material bioativo ele se difere do biocompatível porque ele é capaz de promover uma reação positiva do organismo quando exposto a uma condição ruim. Então, os íons bioativos, eles não são liberados o tempo todo. Ele só vai ser liberado quando a condição do meio bucal, por exemplo, alimentou e ficou muito tempo sem neutralizar o pH. O pH está muito baixo. Nessa condição, a bioatividade age e libera íons. Tá? Então, a partícula, ela se torna possível porque ela é uma partícula de vidro, o núcleo é em vidro, e nós temos uma camada que envolve esse vidro com íons. E por cima dessa camada, uma superfície pré-reagida. Então, não libera o tempo todo, ela está pré-reagida. Quando ela receber um estímulo negativo, ela libera os íons. Tá? E quais são esses íons? Nós temos 6 íons que essa partícula tem interna. Alguns deles estão aqui, ó, o borato, o flúor, alumínio, sílica, estrôncio e sódio. Esses são os 6 íons que nós temos. Então não é só o flúor que a gente tinha no ionômero. No ionômero a gente tinha somente esse íon. Agora nós temos 6 íons. Alumínio. O alumínio, ele tem relação, nós temos um sistema adesivo na Shofu que se chama FL Bond 2. Ele é um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos. Para quem é da dentística já sabe que ele é um concorrente de quem? Se ele é autocondicionante de 2 passos, ele é concorrente direto do Clearfield SE Bond, que é um sistema adesivo que a gente tem uma referência muito grande. Só que eu acredito que ele seja melhor por 2 motivos do que o Clearfield. Primeiro, ele é bioativo. Segundo, o bonde dele, que é o frasco do sistema adesivo puro, ele tem mais carga do que o bonde do Clearfield. E quanto maior a quantidade de partículas de carga, menor a degradação do meu material. Esse sistema adesivo, ele tem todas esses íons presentes e o alumínio, ele veda os canalículos dentinários que estão expostos no momento da restauração. Se ele veda canalículo dentinário, a gente tem uma sensibilidade menor pós-operatório. Isso é muito bom. Tá? Então, esses íons eles são liberados e eles podem ser recarregados. Poxa, mas como que eu recarrego um íon? A Shofu lançou um creme dental, que é uma pasta profilática, que se chama ProCare Gel. Acabou de aparecer na imagem quando estava
a bioatividade. Tinha uma escovinha de Robson e um creme dental. Aquele creme dental, por exemplo, se o paciente tiver uma resina bioativa e ele utilizar esse creme dental, ele recarrega aquela partícula de vidro que já liberou alguns íons. Então, por exemplo, lá na clínica a gente tem a oportunidade de utilizar os materiais da Shofu e quando o paciente vai fazer uma profilaxia, a gente utiliza o ProCare Gel porque ele tem um recharge da partícula dele. E aí ele sempre tem a bioatividade agindo e acontecendo. Isso é muito interessante, super interessante. Fica à vontade, eu que agradeço. Então isso é super interessante porque ele vai conseguir ter longevidade nos benefícios bioativos, né? Então assim, olha, mostrando um pouco do que cada íon faz, o borato, por exemplo, ele tem um efeito antibacteriano e estimula a formação óssea, né? Além do borato, o flúor, que nós já estamos habituados a ter no cimento de ionômero, maior resistência à queda de pH e efeito antibacteriano também. O alumínio, ele vai fazer o vedamento dos canalículos dentinários e evitar a hipersensibilidade. Pessoal, não tem cor escura. Não associe alumínio com coloração escura. Uma coisa não tem nada a ver. É um íon de alumínio. Usar de alumínio. Isso é a nível microscópico. Então, assim, não tem nenhum, não vai absorver. Exatamente. Não vai ser sistêmico. Tá? Além do alumínio, nós temos o silicato, que vai ter a oportunidade de estimular a calcificação óssea, e o estrôncio. O estrôncio, ele também é resistência a BH, acelera a calcificação e estimula a formação óssea. Esses 5 íons demonstram benefícios. O sódio, ele está presente na partícula porque ele facilita a demanda dos demais íons. Então, ele age como um catalisador. Então, na hora que é necessário a liberação de um íon, o sódio ele é ativado e libera o íon, certo? Então, é uma partícula que a gente considera, entre aspas, inteligente. Ela vai conseguir agir no momento correto. Pode perguntar, fica à vontade. Como que você ativa uma pasta? Você não precisa, o clínico não precisa fazer nada. O que vai demandar a ativação de uma liberação iônica ou não é o pH, é a presença próxima do nível ósseo. Por exemplo, eu estou fazendo uma classe 2 e eu tenho muita proximidade com tecido mole e com crista óssea. Para que não tenha uma reabsorção, é liberado o íon porque eu estou próximo dele. Eu vou mostrar um caso. Eu trabalho com implantodontia e a gente vai fazer um perfil de emergência num provisório pré-confecção da coroa final. A resina Flow, se ela estiver em contato com aquela parte periodontal, para quem é implantodontista, o Yuri, ele é implantodontista, ele é um excelente implantodontista, foi nosso aluno lá em Belo Horizonte, hoje ele está fazendo mestrado, é professor, e ele tem esse conhecimento que quando você remove um acrílico que está em contato com a gengiva, normalmente você tem um aspecto muito cruento desse tecido. Eu vou mostrar um caso em que a gente acabou de remover o provisório e a resina que estava em contato era uma resina bioativa e o tecido ele tem um aspecto totalmente diferente. É um tecido com um aspecto, ele não tem aquele aspecto vermelho, parecendo sangramento. Não tem esse aspecto. Então, quando ele está em contato com uma área que é necessária, o íon é liberado. Ele não é liberado o tempo todo, tá certo? Bom, então esses são os benefícios, pegando de uma forma geral, contando com o que todos os íons promovem, esses são os benefícios que nós temos em relação à bioatividade. Gente, por si só, se você trabalha com resina, com dentística, isso já justifica a utilização desses materiais, porque você vai estar oferecendo um algo a mais para o seu paciente, sem a necessidade de... Ele não precisa saber que você está oferecendo, ele vai perceber o benefício clinicamente, tá?
A gente tem inúmeros artigos demonstrando esses benefícios. Então, como já foi a partícula lançada em 2000, tem inúmeros estudos, tanto laboratoriais quanto clínicos, demonstrando todos esses benefícios. Então, hoje nós temos resinas, nós temos sistemas adesivos, cimentos resinosos duais e cimentos resinosos fotopolimerizáveis, todos esses materiais com a propriedade bioativa. Porém, ainda hoje, essas propriedades só estão presentes nas resinas da Shofu, porque existe uma patente que protege a empresa em relação às outras não fazerem materiais bioativos. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando essa patente cair, todas as outras empresas vão ter materiais bioativos, porque o benefício já está mais do que comprovado, né? Bom, eu tive um primeiro contato com materiais bioativos em 2020. Eu vou contar como que isso aconteceu. Eu sempre utilizei muito o Clearfiel SE Bond como sistema adesivo de primeira escolha. Hoje, dificilmente eu vou utilizar ácido indentina. Mesmo que o dente não tenha tratamento endodôntico, eu vou evitar usar ácido indentina. E na época da pandemia, o Clearfiel ele ficou escasso no mercado. A gente não achava Clearfiel. Quem foi mais esperto fez estoque e chegou um momento que as dentais não tinham. E aí eu falei, poxa, eu preciso procurar uma outra alternativa. E eu sou muito mais a favor de sistemas adesivos de 2 frascos. Para quem é da dentística entende muito bem os benefícios que é a gente utilizar 2 frascos em relação a sistemas simplificados. E aí eu fui no mercado e encontrei exatamente esse sistema adesivo, que era o FL Bond 2. Eu entrei em contato com a empresa, me apresentei, falei, olha, eu gostaria de comprar o produto, eu nunca utilizei, mas eu queria antes que vocês me informassem quais são os benefícios. Eu vi que ele é um material bioativo e eu não sabia o que era a bioatividade para a dentística até então. E aí eles me fizeram uma videochamada, a gente estava em época de pandemia, isso já tinha ficado mais fácil, né, da gente conseguir comunicar por vídeo, me explicaram, aí eu fiz a compra do material e falaram assim, olha, utiliza e a gente vai te mandar amostras de resina, que além do sistema adesivo, nós temos resinas com essa capacidade e ofereça para os seus alunos nos cursos. E foi assim que a gente começou a parceria com a Shofu, né? Então eu comecei a utilizar e, gente, é impressionante os benefícios que o paciente tem, principalmente relacionados à sensibilidade pós-operatória. Ela praticamente zera. Obviamente que o procedimento, quanto mais próximo da polpa, a gente vai ter uma sensibilidade, que é natural. Mas quando eu comparo com outros sistemas que eu utilizava anteriormente, o paciente me relata muito melhor o pós-operatório. Então a gente começou a utilizar o sistema adesivo, né? E ele é um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos. Então eu não tenho que utilizar ácido em dentina. Eu utilizo ácido seletivo somente em esmalte e a dentina vai ser condicionada através de esfregaço com o meu microbrush. Aonde está o ácido para condicionar a dentina? Está no frasco do Prime. Ok? O Bond, ele vai fazer a camada híbrida e vai ter a relação entre o material restaurador e o remanescente dental. Tá certo? Então a gente utilizou esse material e aí eu recebi as resinas bioativas, tá? Nós temos basicamente no Brasil 2 tipos de resina que são as Flow, né? Estou me referenciando à resina Flow. A F03, vou chamar a atenção para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui bem pequenininho, ó? F03, que é a coloração azul, e a F00. Ontem nós fizemos um hands-on aqui de elevação de margem gengival, utilizando as 2 resinas, e a F00 é uma resina que, se você tiver com o paciente deitado na cadeira e você for preencher uma cavidade com uma resina Flow, o que é o comum de acontecer? Você coloca o paciente deitado, se tiver na mesial, escorre, na hora que você vai polimerizar, a resina está toda na distal. A F00 você coloca
e ela não escorre nada. Ela fica exatamente onde você colocou. Então, para o atendimento clínico, isso é muito bom. Para elevação de margem profunda, é excelente, porque você consegue utilizar a resina subindo com a flow e ela vai subir e vai se preservar. Então, ontem, na hora do hands-on, a gente utilizou, eu peguei antes de polimerizar, virei ela assim na vertical, falei, gente, olha, eu vou segurar aqui por algum tempo, vocês vão ver que a resina vai se manter na mesma posição. E aí, a diferença entre elas é exatamente o escoamento. A F03 é mais fluida, a F00 ela se preserva em posição. Tá? Essa eu utilizo muito para forramento e para cimentação de trabalhos indiretos, desde que a peça tenha menor que 2,5 mm, que aí a luz do meu foto vai ultrapassar. Já a 00 eu vou utilizar principalmente para elevação de margem ou para uma técnica que é chamada de snow plow, que é quando, por exemplo, eu estou fazendo... Quem nunca fez uma classe 2, posicionou matriz, fez a resina toda, polimerizou completamente. Na hora de tirar a matriz, você vai com uma sonda no limite, restauração dente, tem uma bolha. Já aconteceu com algum de vocês? Se não aconteceu, é porque vocês fizeram pouco ou vocês não verificaram. Aí, nesse momento, nós temos duas opções. Ou você fala para o paciente, olha, você vai ter que retornar, que a gente vai ter que fazer um reparo, ou você finge que não viu, né? Fala assim, eu acho que isso é uma ilusão de ótica, eu não estou vendo isso, né? Gente, a técnica Snow Flow, ela consiste no seguinte, pega uma resina Flow F00, na caixa proximal, na parte mais profunda, você vai colocar um pouquinho de resina Flow, não vai polimerizar. Agora eu pego minha resina de massa e vou condensar. A Flow ela vai ocupar os espaços que provavelmente poderiam dar uma bolha. Então ela tem a capacidade, quando pressionada, de escoar. Se eu colocar a 0,3, ela escoa demais. Se eu colocar a 0,0, ela se mantém. E são resinas que apresentam alta carga. Então ela pode ficar exposta ao meio bucal, diferente de resinas Flow de baixa carga. Então olha a quantidade de benefícios que a gente pode agregar com esses materiais, né? Além das resinas Flow, hoje os produtos da Shofu fazem parte da nossa prática clínica diária, com resinas de massa ou com resinas de baixa contração de polimerização. Ontem, no início da tarde, no meio da tarde, lá no estande da Shofu, nós fizemos uma palestra com hands-on utilizando essa resina, a resina LS. A sigla LS significa Low Shrink. Vocês leram muitos artigos na época da especialização? Quase não? Se você relembrar na literatura, shrink é contração de polimerização. Low shrink significa que essa resina tem baixa contração de polimerização. Uma resina, quando apresenta baixa contração, mas não tem a capacidade LS, ela vai ter uma contração de aproximadamente 1,5%. Resinas que não apresentam baixa contração, 4,5%. Então, as resinas comuns do mercado, de 1,5% a 4,5%. Essa resina ela contrai 0,85%, ou seja, a metade da que contrai menos no mercado. Isso para uma cavidade ampla, classe 1, por exemplo, se você utilizar uma quantidade considerável de resina e polimerizar, a tendência é você, com um istmo muito aberto, ter uma micromovimentação dessas paredes remanescentes e microtrincas. Consequentemente, possibilidade de fratura no momento da fadiga mastigatória. Tá? Então, resina sensacional. Além disso tudo, a gente tem que chamar a atenção que você necessita fazer uma boa fotopolimerização. De nada adianta você ter um excelente material restaurador se você não tiver um bom foto. O Valo, sem dúvida, ele é excelente, ele é o melhor.
O Radi ele é um bom foto. O Radi ele tem uma limitação no seguinte, ele é um fotopolimerizador monowave. O Radi e o Radi Plus. Ele só tem um comprimento de onda, então ele sensibiliza muito bem a canforoquinona, que é um fotoiniciador que está presente na grande maioria das resinas. Mas em resinas para dentes clareados ou resinas de efeito, que precisam de um valor alto e não podem ter a cor amarela, que é a cor da canforoquinona, a gente vai precisar de diferentes comprimentos de onda desse foto. E aí eu preciso de um foto que seja polywave. Então, realmente, ela citou o Valo, a gente pode citar o Blueface, que é da Ivoclar, que é excelente foto. Porém, esses fotopolimerizadores hoje estão custando 9, 10. A Ultradent trouxe agora para o Brasil o Valo X, que está custando 12 mil. É um investimento considerável. Aqui na WAK, eles comercializam um fotopolimerizador que é o X-Cure, eu já vou falar dele em breve. Agora, quais são os aspectos que a gente tem que avaliar num bom fotopolimerizador? A potência, a colimação desse feixe de luz, não pode ser um feixe que se espalhe, ele tem que ser mais constrito, colimado. O comprimento de onda que esse foto emite, exatamente o que nós falamos, se for um único comprimento de onda, ele vai sensibilizar alguns materiais, outros não. A homogeneidade desse feixe de luz, de nada adianta, por exemplo, no centro da ponteira a luz ser intensa e na periferia a luz ser fraca. Então ele tem que ter uma homogeneidade na potência ao longo da ponta e o fotopolimerizador que nós temos, está até exposto ali, o X-Cure, ele apresenta vários benefícios em relação a isso, com um preço muito mais acessível, né? Por exemplo, ele tem ajuste de 3 potências. Nós temos a potência máxima, que vai apresentar 2.500 miliwatts por centímetro quadrado, a potência média e uma potência diagnóstica, para você ver se o dente tem uma possível cárie, uma microtrinca, alguma coisa do tipo, né? A intensidade máxima é de 2.500 e ele tem diferentes comprimentos de onda. Então, eles vão desde 385 a 515 nanômetros. Tá? Consequentemente, ele vai sensibilizar diferentes fotoiniciadores. Então, olha só, o que um foto polywave traz de benefício para o cirurgião dentista? É isso, olha. Nós temos aqui, olha, o espectro eletromagnético de ondas. O que nós conseguimos ver com nossos olhos vai de 700 nanômetros a 400, aproximadamente. Então, pegando esse comprimento de espectro, nós temos 3 diferentes tipos de fotoiniciadores. A canforoquinona, como eu já falei, ela está presente na grande maioria. Mas quando eu preciso de uma resina clara, ela não vai deixar minha resina ser branca o suficiente. Eu vou ter que partir para outros fotoiniciadores. A canforoquinona, ela necessita de 468 nanômetros. Ok, se o meu foto for monowave, vai sensibilizar. Agora, se a minha resina tiver o BAPO, eu preciso de 425 nanômetros. 468 não sensibiliza. Presta atenção no que eu vou falar. A resina vai ficar dura, mas ela não está bem polimerizada. Um valo, quando bem utilizado, ele vai converter, no momento da polimerização, de 0 a 100, 80 a 70% de conversão de monômeros em polímeros. Obviamente, isso ainda acontece ao longo das primeiras 48 horas, mas de 70% a 80%. Um foto que não atinge o comprimento de onda correto, ele vai sensibilizar muito menos. Então, não adianta você investir em material se você não tiver um bom foto. Isso é um ponto pacífico, ok? Então, quando forem fazer o investimento, vejam se ele tem diferentes comprimentos de onda, tá? 425 nanômetros, se for o TPO, é aproximadamente próximo dos 380. Então, olha a diferença como que acontece, tá? Então, assim,
A lente de um foto polywave, isso aqui está num aumento muito grande, nós temos 2 LEDs de 460, um LED de 430, um de 390. Quando você utiliza esse foto, você sensibiliza qualquer tipo de fotoiniciador. Ok? Ótimo. Bom, explicado o que é bioatividade e a importância de um foto, eu vou apresentar para vocês alguns casos clínicos em que nós tivemos os benefícios das resinas bioativas, tá certo? Então a gente vai iniciar, olha, com um caso clínico comum que todo mundo recebe no consultório, é dia a dia de qualquer cirurgião dentista. Esse caso, especificamente, a paciente tinha uma prótese adesiva que estava do segundo pré até o segundo molar, com ausência do primeiro molar. E aí, quando soltou essa peça, eu falei com ela, falei, olha, vamos avaliar se você não tem disponibilidade óssea nessa região, porque aí a gente faz restaurações diretas nos dentes e a gente planeja um implante ali. Você vai conseguir higienizar com muito mais facilidade e tudo mais. Ela topou e realmente ela tinha disponibilidade óssea. Então, gente, para fazer a restauração direta, setor posterior, trabalhando segundo molar, não tem como você trabalhar a não ser com o isolamento absoluto. Tá? Então, é extremamente necessário para que você tenha uma adesão. Nós temos basicamente 3 princípios que devem ser respeitados. Primeiro, controle da matéria orgânica, e a matéria orgânica ela se forma o tempo todo no meio bucal. Então, como é que eu controlo matéria orgânica previamente a um procedimento restaurador? É extremamente simples, mas às vezes esquecido pelo dentista. Pega um potinho de pedra pómez, mistura com água, uma escovinha de Robson, e antes de você começar seu procedimento restaurador, faz a limpeza do dente. Você está removendo biofilme e placa, controlando matéria orgânica. Segundo aspecto que é extremamente válido e importante, controle de umidade. Você tem que controlar a umidade. Não significa que você vai ter que isolar 100% dos seus casos. Mas se você estiver trabalhando um segundo molar, você vai ter que isolar. Não tem como você controlar a umidade com isolamento relativo numa condição dessa. Terceiro aspecto, você precisa promover rugosidade. Você tem que ter rugosidade de superfície. Aí você tem ácido fosfórico, você tem sistemas adesivos autocondicionantes e jato de óxido de alumínio. Certo? Ó, na minha mochila, eu acabei de receber do Dr. João, que me apresentou aqui agora. Nós não temos esse produto no Brasil. A BioArt comercializa um jato de óxido de alumínio sem água. Ele acabou de me dar para teste um jato de óxido de alumínio com água. Então a gente tem um recipiente que vai ter o jato de óxido de alumínio, mas eu vou conectar no meu bordem da cadeira e eu vou abrir a água e ele vai sair junto. Porque quem já usou o jato de óxido de alumínio no consultório sabe como que é a bagunça que faz. Parece que a gente fez uma viagem de trem na classe econômica com a cabeça do lado de fora, né? Você chega parecendo que você purpurinou o rosto, né? O paciente, se ele não tiver com óculos e com uma toalha molhada, entra no olho e ele se machuca. A gente é a mesma coisa. Se você tiver esse jato com água, com certeza vai ser menos sujeira, né? Mas não sei, vamos fazer o teste e vamos ver. Acabei de receber do Dr. João, eu conto para vocês numa próxima oportunidade. Então, olha, fizemos esses cuidados todos e aí a gente vai seguir com o processo restaurador. Utilizamos um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos e vamos fazer a base com resina flow e as cristas com resina de baixa contração. Eu vou transformar uma cavidade complexa numa cavidade simples. Esse é o primeiro passo, certo? A gente utilizou, nesse caso, resina flow e resina de massa, ambas bioativas. Então, ó, eu já utilizei o sistema adesivo bioativo, a resina flow bioativa e a resina de massa bioativa. Você faz toda a parede proximal? Toda a parede proximal, e nesse caso especificamente eu não usei nenhum tipo de matriz
Por quê? Porque eu tenho facilidade em fazer um contorno adequado sem a necessidade de matriz. E eu isolei, olha, colocando os grampos exatamente nos dentes. Eu consigo fazer isso sem nenhum problema. Obviamente, se eu tivesse a mesial envolvida, aí eu já colocaria o grampo no 4 e eu utilizaria um sistema de matriz, que aí eu não conseguiria fazer de forma direta, tá? Então a gente fez isso e aí depois a gente reconstitui a anatomia dos dentes com uma resina de massa. Então foi utilizado resina de dentina e resina de esmalte para a gente conseguir uma boa estratificação. A LS, ela tem um nível de translucidez e opacidade intermediário. A resina de esmalte dela não é tão translúcida. Consequentemente, o risco de acinzentamento é muito baixo. Tá? Porque a resina, quanto mais translúcida ela for, e em espessura, ela tem muito risco de acinzentar. Tá certo? Então a gente conseguiu restaurar, esse é o resultado final. Agora a gente está por conta somente da reabilitação com o implante. Certo? Um caso simples, que a gente pega o paciente sem as restaurações, a gente transforma isso numa condição mais favorável e faz a restauração, certo? Isso é o dia a dia de qualquer clínico, todo mundo faz uma classe 2 no consultório, todos os dias, né? A reconstrução foi só com a de massa, a Flow eu usei como base forradora, certo? A Flow eu usei como base, tá legal? Gente, esse caso é extremamente interessante, olha, é um paciente com necessidade para tratamento endodôntico do 26, eu peço desculpa pela radiografia, essa é uma foto de uma radiografia analógica, fica à vontade, tá? Uma foto de uma radiografia analógica, então por isso que ela está maltratada, tá? Hoje nossa documentação está sendo com radiografia digital, aí a gente tem uma melhor resolução. Então olha só, o paciente já tinha uma restauração MOD com um acesso, cimento de ionômero de vidro, certo? Removido toda a restauração e olha como é que o acesso está bem interessante ali. Eu não estou preocupado com a endodontia, Michele preocupa com a endo, eu estou preocupado com a blindagem dessa dentina, tá? Então eu vou proteger a parte interna. A TDV tem essa fita Teflon azul, mas se você tiver um Teflon comum, pode utilizar também. Você insere, porque seu sistema adesivo não deve chegar ali, nem sua resina. Tá? Então eu protejo a embocadura dos canais e aí a gente segue com o processo restaurador. Um sistema de matriz da Care, que a gente consegue utilizar pressionando, tá? Já as cunhas bem posicionadas para que a gente tenha uma boa adaptação. E sistema adesivo autocondicionante universal. Esse sistema adesivo foi lançado agora aqui no Congresso, é o Beauty Bond Extreme. Gente, qualquer sistema adesivo universal não pode ser bioativo. Por quê? Porque dentro do frasco eu tenho primer ácido e bond. Se o primer é ácido e eu tiver partículas bioativas, elas vão ser estimuladas porque é ácido o meio. E aí eu não consigo ter um sistema adesivo universal bioativo, certo? Então foi utilizado ele junto com a resina Flow e aí a dentina está blindada e aí segue para o tratamento endodôntico, tá? Então, nesse momento, olha, finalizou, faz a reconstrução com resina de massa e aí a gente vai trabalhar uma restauração indireta nesse caso, tá certo? Que pode ser em cerâmica, pode ser em resina indireta, o material a gente escolhe, tá? Radiograficamente, olha, tratamento endodôntico realizado, embocadura dos canais e a região de câmara com resina de massa e a resina Flow blindando toda a dentina, tá certo? Nós não temos mais dentina exposta nesse caso. O risco de recontaminação é muito baixo, porque eu não tenho dentina mais exposta, tá certo? Um outro caso, olha, um caso extremamente complexo de um paciente. Esse paciente
ele hoje é médico, mas na adolescência ele teve duas vezes leucemia. Aí ele fez um transplante de medula e ficou curado, graças a Deus. Mas durante o tratamento oncológico, ele teve muito refluxo gastroesofágico. E ele acabou com os dentes. Porque o refluxo, a acidez no meio bucal, acabou com os dentes dele. Aqui nós já fizemos todas as técnicas de selamento de dentina, Resin Coat Biobase, e aí a gente seguiu para uma reabilitação completa. Do lado esquerdo nós temos o articulador, um caso de reabilitação do setor posterior, não tem como utilizar se não for com articulador, e eu fiz esse caso, eu executei as peças fora da boca para fazer a cimentação. Ali nós temos as inferiores, do lado de cá as superiores, todas feitas em modelo de gesso e articulador. E aí a gente segue, depois de remover dos modelos, uma dica, vai trabalhar em direta com modelo de gesso, isole com cera. Coloca cera no modelo e aí faz a sua resina por cima da cera. Na hora que você quiser remover, aquece uma água, ferve uma água e joga no seu modelo de gesso. Vai derreter a cera e sua peça solta, de forma muito simples, tá? Então, com as peças prontas, a gente segue para a reabilitação. Olha, o paciente chega, a gente faz o isolamento boca toda. Nossa, mas isolar é muito difícil. É quando não se pratica. Qualquer coisa que não se pratica é difícil, tá? Isolamento, para a gente começar, é difícil? É. Mas hoje a gente tem inúmeros cursos. Eu levei o Cássio Igashibara, do Isola que Cola, para a Bold. Ele deu 2 cursos lá em Ipatinga já. No primeiro eu estava como aluno. E, gente, eu achava que eu sabia isolar. Eu olhando essa foto hoje, eu vejo alguns erros que eu cometi. Por exemplo, esse grampo eu deveria ter aberto e o lençol deveria ter chegado mais próximo do molar. Tá? Aquele amarrilho o Cássio me ensinou a fazer diferente, porque a peça ali vai abraçar vestibular. Então eu preciso tracionar vestibular, porque a peça vai ser uma Vonley. Ela pega vestibular e tabletop. Tá? Então, alguns aspectos eu mudaria hoje, mas deu tudo certo quando a gente executou aqui. Né? Então, olha só, fizemos a cimentação das tabletops do lado direito e logo em seguida a gente faz a cimentação das tabletops do lado esquerdo. Utilizamos um cimento resinoso fotopolimerizável bioativo. Então, a base foi com resina bioativa, com o sistema adesivo bioativo e o cimento também. Todos esses benefícios estão acontecendo. Ó. Fizemos a outra cimentação do outro lado, e aí a gente finaliza o caso já com o reestabelecimento da dimensão vertical de oclusão. Tá? Caso complexo, mas é possível fazer, com um custo baixo para nós. Não. Cimento resinoso foto, qualquer um que você for comprar, Alcem Vinir, Helix Vinir, o da Ivoclar é o Variolink e o Built Bond Vinir, sempre que for vinir, que for foto, ele é caro. Quer uma dica? Cimenta com resina Flow de alta carga, que é a mesma coisa e é mais barato. Tá? Essa é a dica que a gente dá. Mas tem que ser resina Flow de alta carga, uma daquelas duas que eu te mostrei. De preferência azul, porque ela vai escoar melhor. Você vai ter um escoamento melhor. Utilizo resina Flow para cimentar. Quando o meu cimento foto acaba, eu uso resina Flow. Eu só não uso resina Flow para laminados, porque aí eu preciso fazer a pasta trair antes. Tá? Aí eu preciso provar a cor do cimento antes. Então, esse cimento que eu mostrei aqui, ó, ele tem uma pasta que eu posso provar o laminado em boca e eu sei a cor que vai ficar pós-polimerização. Uma resina Flow não me permite isso, mas no setor posterior não tem problema. Tá certo? Gente, tá claro? Tá tranquilo?
Tá? Já vou chegar na parte das perguntas, só um minutinho, tá? Já vou chegar na... Só para as 3. Só para as especialistas, né? Não pergunta pra mim. Sabe que a gente é estudante, né? Estudante. Ó, mas está estudando, então aí que responde mais fácil, né? Não responde quem não estuda, né? Quem estuda responde. Olha só, gente, um quarto caso usado na implantodontia em provisório sobre implante. Olha só, deixa eu chamar a atenção. Nós temos aqui, ó, a face estética que está em azul, a face funcional, que é onde vai ter a desoclusão, que está em amarelo, e a área crítica e subcrítica. É nessa parte verde, que está em verde, no meu provisório sobre implante, que está a resina bioativa. Ela que vai ficar em contato com o tecido mole. Então eu coloco a resina bioativa nessa região, dou um bom polimento e cimento provisório. Quando eu vou tirar esse provisório, olha a qualidade gengival que nós temos da região. Tá? Esse caso, João, é da mãe de uma ex-colega sua, que ela já formou lá na faculdade. Tá? Ela chegou para mim com 2 implantes. O implante no lateral estava fraturado, o implante estava fraturado, tá? Teve que ser removido, tinha uma perda óssea muito grande, mas o implante do canino se preservou. A gente fez uma tomo, não tinha disponibilidade óssea. Eu falei, olha, para fazer um implante no lateral e individualizar as coroas, a gente tem que fazer um enxerto. Ela falou, eu não quero fazer mais nada. É possível reabilitar desse jeito? Aí eu falei assim, vamos estudar o seu caso. Gente, eu venho da escola da prótese, eu não trabalho sem articulador. Então a gente monta no articulador e eu preciso ver a guia de desoclusão que ela vai ter nesse canino e se eu consigo, através de um... Ela não colocou empecilho em coroa unida. Então a primeira coisa que eu pensei foi uma prótese esplintada. Certo? Aí, olha o caso. Olha a dificuldade estética. Olha como os dentes dela são bonitos. Mas olha o defeito ósseo que nós temos naquela região. Então, nessa condição, além de ser unida, eu preciso ter uma gengiva artificial. Porque, olha, a região que eu estou reabilitando é essa aqui, ó. Lateral e canino. Olha onde está a papila dela. Essa papila deveria estar aqui, gente, ó. E olha onde está o nível gengival. Então, um caso que para qualquer reabilitador arrepia, porque você está sendo cobrado por um resultado, além de funcional, estético, certo? Eu falei com ela, falei, olha, montei no asa, o implante do canino mal posicionado, teria que ser cimentada, não dá para fazer parafusada, porque senão vai sair por vestibular. E aí eu falei com ela, a prótese pode ser unida, vai ter que ter gengiva artificial, e o fio dental ele vai entrar na distal do central, vai até o implante e volta, e lá na distal também retorna. Eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Quem trabalha com estética, bate o olho e vê isso aqui, olha, eu vou ampliar para vocês verem. Olha a cervical desse pré. Olha a distal desse molar, como é que eu tenho raiz exposta. Por que eu tenho retração gengival no pré e no molar? Gente, pelo número de cirurgias. Essa área já foi aberta inúmeras vezes. O tempo todo estava passando lâmina de bisturi, rebatendo retalho, fazendo enxerto, fazendo conjuntivo, colocando implante. Tá? Então eu falei com ela, falei, olha, além da prótese, nós precisamos trabalhar esteticamente o pré-molar e o central. Ela topou tudo. Aí, quando o paciente topa, a responsabilidade está com quem? Está com a gente. E aí a gente tentou fazer o melhor para ela com uma prótese ferulizada, né? Ela está ferulizada. O canino é que está recebendo toda a carga. O lateral, na desoclusão, tanto anterior quanto lateral, não recebe carga. A epítese, a gente tentou chegar o mais próximo possível da epítese do lado oposto e nós fizemos a restauração
do central na área que estava exposta e do premolar também onde estava exposta. Tá? Aqui a gente utilizou uma resina de esmalte que a Shofu tem, que se chama HVT, HVT de High Value Translucent, ou seja, uma resina translúcida de esmalte de alto valor, ou seja, ela brilha, certo? Com uma camada pequena, desde que eu respeite a espessura, ela não vai acinzentar e vai me dar alto valor. E lá no pré a gente usou uma resina de massa convencional. Tá? Então, a gente conseguiu um resultado muito interessante. Né? Essa paciente, ela não tem uma linha de sorriso alta. Eu tenho uma foto dela finalizada. Olha como é que a paciente está sorrindo agora. A papila artificial está aqui, pessoal, olha. Isso aqui é uma papila artificial, mas não parece. Ficou bem interessante, né? Como é que é, João? Essa papila é de cerâmica. Tudo foi feito em laboratório. Tá até inflamadinha, né? De tão natural que ela ficou. Oxe, acho que eu vou ter que raspar essa área, né? Ficou sensacional, né? Então, assim, esse caso, gente, eu gosto de mostrar, porque esse caso, quem executou foi a professora Michele, a minha esposa, né? Ela é endodontista, mas olha que interessante que é quando o endodontista tem uma visão prévia à endodontia. Por exemplo, olha a dificuldade que nós temos. Vou deixar só as 3 especialistas fazerem. Ó, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu restauro, mas vocês isolam. Combinado? Pode ser? Você vai só isolar e eu vou restaurar. O que é mais fácil nesse caso? Isolar ou restaurar? Não é? É ou não é? Extremamente complexo. Gente, esse caso foi eu só fotografei. Eu não fiz nada nesse caso. Eu só fiz fotografia. Ela executou o caso do início ao fim. A primeira coisa, a primeira dificuldade aqui é isolamento realmente, né? E aí, olha como que essa papila, ela invade principalmente o 4. Olha o isolamento. Olha como é que o caso se transforma. Tá? Então, foi feito, primeiro, um bisturi elétrico nessa região, para remover aquele excesso de tecido mole, e técnicas de isolamento muito bem empregadas. Por exemplo, vou chamar a atenção para vocês. O grampo, ele não está nos premolares, ele está à distância, tirando a tensão do lençol. Do lado oposto, não está aparecendo na foto, nós temos um outro grampo que estabiliza esse lençol. O furo, ele não é... A gente aprende assim, olha, tem o furo do molar com grampo, tem o furo do molar sem grampo, tem o premolar, tem o lateral, tem o... Não é assim? Se eu faço um furo de pré aqui, esse lençol ele não trava, ele não prende. Então eu preciso fazer um furo menor e tem que ser um lençol que aguente desaforo. Eu preciso abrir o furo, passar e no momento que ele passa, ele prende abaixo. Depois a gente trava isso tudo com os amarrilhos, ok? Agora, vocês viram o caso inicial. Na hora que você limpa, olha como é que vira outro aspecto. Então, na próxima vez que eu receber um caso desse, eu vou te chamar, você me entrega nesse ponto e aí eu continuo. Fechado? Pode ser? Não é? Gente, quem executou isso tudo foi endodontista. Não é? Perfeito. Então, olha que fantástico. Ela está preocupada em fazer uma elevação de margem, inicialmente. Vou repetir o que ela fala. Para endodontia, quando você for utilizar uma solução irrigadora aqui, você precisa fazer, entre aspas, uma piscina de solução irrigadora. Se você não tem a parede mesial e distal, não forma isso. Então, primeiro ela está fazendo a elevação de margem e, olha, vai utilizar ácido somente em esmalte, sistema adesivo
protege a embocadura dos canais, sistema adesivo autocondicionante. Gente, é bom chamar a atenção, esses brushes a gente usou daqui. O brush da WK não solta pelo, com sistema adesivo autocondicionante, mesmo esfregando, excelente qualidade. Comprem a cabeça menor, porque ela vai encaixar em qualquer cavidade. Olha o quanto ela está dobrando a cabeça ali e não está soltando pelo, tá? E depois ela passa o bonde, e aí ela vem com um sistema de matriz, coloca uma cunha e a resina flow começa a ser injetada, e aí ela remove e transfere. Olha como é que ela subiu a margem do dente. Tá vendo esse biquinho aqui, turma? Olha. Isso aqui é exatamente esse repuxo aqui, ó. É um teflon para proteger a embocadura do canal, para que o sistema adesivo e a resina flow não invadam aquela área. Depois ela vai tratar a endo. Terminou aquilo tudo? Ainda não. Ela está fazendo previamente a endodontia. Depois ela vai... Exatamente, para ela conseguir... E para o reabilitador, se você pega um caso que a margem já está elevada, é fantástico, é perfeito. Não fala só o tempo, tá? Dá um copo d'água e fala o tempo. Transferiu para o outro dente, posicionou cunha, subiu as duas. Gente, olha o que virou o caso. Aquele caso extremamente complexo, fez elevação de margem. Sistema adesivo bioativo e resina flow bioativa. Fantástico. Os benefícios vão estar... Aquela papila vai se formar novamente, porque ela foi cauterizada. Se ela está em contato com um material bioativo, ele está liberando íons no momento correto. Estimula a formação óssea. Tá? Esse é um outro caso, olha. O paciente me procurou, falou assim... Doutor, eu estou com um dente que eu não estou satisfeita. A gente radiografou, vimos que ela ainda, além dele não estar legal, ela tinha uma infiltração na mesial. Um pino rosqueável. Ó, a senhora já fez pino rosqueável. Alguns. Eu fiz. Hoje a gente nem pensa nisso. Primeira coisa que eu pensei foi o quê? Gente, já que eu vou trabalhar esse dente, vamos tirar isso aqui, pelo amor, correndo, né? Vamos tirar isso correndo. Então, olha, primeira coisa, isolamento absoluto. Hoje eu não utilizaria top-down, eu teria uma outra abordagem, tá? A gente usou top-down porque ficou aberto o rasgo. Tem técnicas para a gente não deixar isso acontecer na borracha. E aí a gente remove toda a restauração. Agora eu quero chamar a atenção para todos. Olha o esmalte presente em toda a borda. Gente, isso é ouro para o reabilitador, né? Esse esmalte ele vai fazer um vedamento da minha cavidade da melhor forma possível. Michele falou para mim, olha, eu trabalho com microscopia de lupa, ela com microscópio. Aí eu fui e falei com ela. Falei, Michele, eu vou tirar até onde eu vejo cimento, paro e você remove o restante. Passei para ela nessa condição, ela removeu o pino rosqueável vibrando com ultrassom. De forma nenhuma. Nesse caso, olha, eu tenho muito remanescente dental, lingual, vestibular e distal. Eu não vejo necessidade nenhuma da gente colocar um retentor aqui. O retentor, a função dele é reter o meu trabalho. Se eu tenho muitas paredes, eu já tenho a adesão dessa região. Então é tranquilo, tá? A gente seguiu e aí eu vou transformar uma cavidade extremamente complexa numa cavidade mais simples. Eu utilizei o sistema da Palodente nesse caso, tá? Já injetei resina flow bioativa aonde estava presente aquele pino rosqueável e aí a gente reconstrói utilizando resinas bioativas, porém eu não fiz a escultura final. Ela ficou um pouco infra, fiz camada de dentina, reconstruí as paredes, liberei a paciente, moldei para fazer uma indireta. Então a gente fez uma restauração indireta fora da boca. Numa segunda consulta, o meu isolamento já não está no terceiro molar, já está no próprio dente, certo?
A restauração indireta eu fiz com material bioativo também. Ela está posicionada. Eu quero mostrar para vocês a coloração da restauração indireta. Olha, lembrando que isso é uma prova seca. Vocês cimentariam aquele trabalho ali? Olha a diferença de cor. Olha a diferença de cor que nós temos ali. Num primeiro momento, a gente fala assim, não vou cimentar. Gente, não se esqueçam. Prova seca, o dente já está isolado, desidratado. Na hora que a gente hidrata essa interface, a gente tem um resultado muito diferente, olha. Faz a cimentação, aonde está o limite da restauração dente? Sumiu completamente, tá? Então a gente consegue fazer a cimentação, utilizei, nesse caso, cimento foto, porque minha peça tinha menos do que 2,5 milímetros de espessura, a luz do meu foto passa, tá? E aí a gente remove o isolamento e tem esse resultado que ficou muito mais natural para o paciente, tá? Eu fiz uma foto para a paciente, mostrei ali, olha, aqui já sem a questão da infiltração. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, olha. Eu vou colocar aqui o aumento, olha. Quando eu mostrei essa foto para a paciente aqui, olha, ela falou assim, pô, doutor, ficou maravilhoso, mas agora esse aqui me incomoda, ó. Por quê? Olha como é que chama a atenção agora o primeiro molar, né? Aí a gente executa uma restauração lá depois, tranquilo, tá? Esse caso eu acho super interessante a gente mostrar. Eu recebi indicado por um ortodontista. O paciente ele tinha mordida de topo previamente à ortodontia. Foi possível ganhar um overjet e um overbite favorável, mas ele teve desgaste das bordas incisais. Um paciente extremamente jovem, né? A gente fez a avaliação, foi necessário um clareamento, uma gengivectomia, não foi necessário aumento de coroa clínica, o paciente tinha uma erupção passiva, então a gente conseguiu, fiz com bisturi elétrico, segui o planejamento do enceramento diagnóstico prévio, então a gente vai ganhar em tamanho tanto na cervical quanto na borda incisal, certo? Ele tinha uma restauração em resina nesse dente aqui, ó, no 11, certo? Então aí a gente seguiu com o tratamento, olha, na vista de oclusão, olha como é que eu posso crescer dente, tá? Eu tenho que deixar 1/3 do inferior aparecendo, então é possível ganhar em tamanho, ok? Então a gente segue com a nossa restauração direta, nesse caso eu fiz todas diretas, tá? Utilizei sistema adesivo autocondicionante de 2 passos, bioativo, e aí a gente segue com a restauração e a gente consegue esse resultado. A última camada que a gente utilizou foi a HVT, resina de alto valor. Como o paciente era jovem, conversei com ele e falei, você quer que a gente faça alguma caracterização incisal? Ele falou, eu gostaria. Então a gente caracterizou por isso. Eu sempre gosto de conversar com o paciente para saber, por exemplo, se eu estiver fazendo um posterior, se ele quer que eu faça uma pigmentação de sulco ou não, se a gente estiver trabalhando no setor anterior, se a gente vai fazer, a grande maioria não gosta. A não ser que ele já tenha um padrão pigmentado, aí a gente utiliza, tá? Olha, eu quero chamar a atenção para vocês da oclusão, olha como é que a gente respeitou os dentes inferiores. Como o paciente é jovem, os dentes dele responderam muito bem ao clareamento, então a gente conseguiu um resultado muito bacana, né? Volume não ficou nada acentuado, ok? Olha o periodonto, como é que ele está respondendo bem. Gente, faceta em resina, o que a gente mais vê é negligência com os tecidos periodontais. A resina em faceta, ela não precisa chegar na cervical. Eu tenho uma foto aqui, olha, que eu acho super interessante a gente mostrar que é isso, olha. Eu vou ampliar aqui essa região. A nossa resina não chega na cervical. Você precisa na cervical ganhar valor com clareamento. Sua resina ela tem que chegar próximo da cervical, mas ela não tem que invadir cervical. A gente tem que ter respeito ao tecido mole, né? E o tecido ele vai responder bem, ok? A gente conseguiu um overjet legal,
uma guia incisiva extremamente favorável. Então, o paciente está preocupado com a face vestibular. A minha maior preocupação é o periodonto e a face palatina. É isso que vai dar longevidade ao meu trabalho. Se ele tiver uma desoclusão adequada, ele tem longevidade. Se ele tiver uma guia canina legal, ele tem longevidade. Não, nesse caso eu vou te explicar. Logo em seguida, ele fez o tratamento ortodôntico com o Invisalign. O Invisalign ele tem uma interposição de placas. Consequentemente, o dente ele sofre uma ligeira intrusão. Ele tinha falta de contato posterior adequado, não estava em equilíbrio. Eu fiz ajuste oclusal por acréscimo, eu vou te mostrar em seguida. Tá? Aqui a gente finalizou os anteriores, ok, guia canina restabelecida, ótimo. E olha o resultado final, como que ele tinha, né, um aspecto, né, parece que tem perda de dimensão, mas eu não tinha trabalhado ainda o setor posterior. Tá? Então, um paciente extremamente jovem que ficou com um resultado muito interessante. Né? No setor posterior, é exatamente isso que eu quero te mostrar. Ele fez tratamento com Invisalign. Pessoal, eu tenho recebido pacientes pós-ortodontia Invisalign com falta de equilíbrio oclusal posterior. Eu converso com o ortodontista e falo assim, olha, faz uma contenção que não seja a mesma contenção do Invisalign, que tem agora uma tendência a se utilizar uma contenção com Invisalign. Mas o paciente ele perde o contato posterior adequado, o equilíbrio posterior. Nesse caso, a gente utilizou resinas para reanatomizar os posteriores e conseguir esse reequilíbrio. Tá? Então, fizemos os posteriores, tanto do lado direito, só com acréscimo. Não teve desgaste nenhum dos dentes. E do lado esquerdo. Tá certo? Bom, finalizei os casos. Vocês veem a quantidade de benefício que nós temos com esses materiais. Realmente não dá para a gente ficar inerte a um material novo que aparece, trazendo tantos benefícios para o paciente. Tá? Então, assim, gostaria de mais uma vez agradecer vocês pela presença, pela simpatia e amizade. Tá? Eu quero deixar um recado final aqui. Esse é o Tom Brady, que é vocês vão conhecer ele porque ele casou com a Gisele Bündchen, né? Casou com foi marido, não sei se eles são casados ainda ou não, mas ele nunca foi, inicialmente na carreira dele, ele nunca foi brilhante. Ele sempre foi muito perseverante na carreira. Depois ele conseguiu muito bem atingir o máximo, né? Chegou a ser o MVP muito esforçado. E ele deixou uma frase uma vez que dizia o seguinte, olha, não reclame e não se explique, apenas compareça e faça o seu melhor. Nossa profissão, ela não é uma profissão fácil, ela é de muita dedicação e às vezes a gente tem o hábito de reclamar, de, poxa, eu não vou fazer por isso, por aquilo. Não, gente, lá em Minas a gente fala assim, é pegar o boi pelo chifre e enfrentar a situação. Né? Não tem outra forma. Tá? É fazer o nosso melhor todo dia e o melhor se tornar hábito e a gente consegue um resultado muito bacana. Tá? Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. João, à doutora Rita, por sempre nos convidar, para a gente estar sempre presente. Né? Gostaria de agradecer a minha família que está aqui presente, a minha mulher e meu filho. Está fazendo odontologia, está indo para o 2º ano. Né? Falei, ó, passou o 1º ano, vamos para o CIOSP para você, né, ver como é que vai ser e tudo mais. Acho que ele está gostando bem. Né? E gostaria de agradecer imensamente a Shofu, que é uma empresa que me abraçou também. Né? Nós estivemos no Japão agora em setembro, essa foto foi feita lá. Nós fomos num grupo de 7 colegas, conhecemos a fábrica, tivemos a oportunidade de mostrar os casos que a gente executa com os materiais aqui no Brasil. Então, assim, nós fomos extremamente bem recebidos. Os japoneses responsáveis pela empresa estão aqui no CIOSP. Se vocês visitarem o stand, vocês vão conhecer eles, da Shofu. Estão todos lá.
eu falei sobre os posteriores. O Gustavo Petris deu sobre fascistas, mas foi quarta-feira. Amanhã, não sei quem vai estar. Eu tive lá ontem. Aí eu falei sobre a LS. Nós fizemos um hands-on, foi super interessante, sabe? Então, assim, realmente, só deixar o meu muito obrigado a todos vocês. Me sigam aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar um direct, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, né, João? Respondo, né? O João também queria agradecer. O João, ele é lá de Ipatinga, veio para o CIOSP, já fez 2 cursos conosco lá na Bold, né? Super feliz de estar com você aqui, viu, João? Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado por tudo, tá?